A Rádio 91 apresenta podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal. Contada por quem fez parte e contribuiu com o projeto de educação, evangelização e promoção humana. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. Rádio Rural, mais vida, rural. Olá, eu sou Cacilda Medeiros e quero dar as boas-vindas a você que a partir de agora acompanha o podcast Memórias e Caminhos. Este podcast foi pensado como parte das comemorações dos 65 anos da Rádio Rural de Natal, hoje 91.9 FM. E durante 5 episódios vamos conversar sobre a história dessa emissora que nasceu com a missão de levar a evangelização e educação a milhares de pessoas. E neste primeiro episódio vamos começar pelo início da história, né? E comigo aqui nos estúdios da Rádio Rural, a 91.9 FM, estão os nossos convidados para esse primeiro momento, né? Para essa primeira conversa. O professor Francisco Moraes e o advogado Marcos Guerra. Bem-vindos, né? Bem-vindo Moraes, bem-vindo Marcos Guerra. Obrigado. Estamos aqui para conversar sobre essa história interessante, não é, professor? Doutor Marcos Guerra, que é a Rádio Rural, que de alguma forma o senhor do início, eu já depois, né? Um tempo depois, tivemos passagens. Pois bem, e aí eu queria que cada um falasse um pouco sobre si e assim, né, quem é Francisco Moraes, já disse que é professor, né, mas quem é Francisco Moraes e qual a sua relação com a Rádio Rural? Como o Cacilda já falou, eu sou Francisco Moraes, eu sou do Seridó, nasci em Parelhas e nos anos 80 eu trabalhei no movimento de educação de base, no MEB em Caicó, né, depois já nos anos 90 vim aqui para Natal e aqui trabalhei na Arquidiocese de Natal e também na Rádio Rural, né? Fiz parte nós somos fundadores, né? Eu e Cacilda aqui, da Pastoral da Comunicação na Arquidiocese de Natal. Isso foi em 1998 e nesse contexto da Pastoral da Comunicação, a gente atuou também na Rádio Rural de Natal. Então estou aqui para seguir com essa história, né? Porque tenho pesquisado sobre isso também, sobre as escolas radiofônicas no Brasil e ela, nesse modelo que nós tivemos aqui em Natal, ela chega aqui em Natal mais inspirada na Rádio Sutatensa da Colômbia, portanto, numa pesquisa de doutorado, eu fui até a Colômbia e pesquisei sobre as escolas radiofônicas da Rádio Sutatensa, que foi uma experiência que inicia em 1947 e depois vem para cá, Dom Eugênio conhece, né? E depois a gente continua nessa história. E depois vem pra cá. Pois bem. E aí, Marcos Guerra, quem é o senhor? Advogado, professor, enfim, quem é Marcos Guerra? E aí eu sei que a sua relação é longa também com a rádio. Quem eu sou, a percepção que eu tenho sobre isso. Mas e o meu vínculo com a Rádio Rural? Eu sou nascido em Natal e a minha relação com a rádio, eu vou misturar quem eu sou e a relação com a rádio, porque é também isso que me interessa. Meu pai, Otto Guerra, é um dos fundadores da Rádio Rural. Ele era jornalista, tinha sido diretor da Ordem, que é o grande jornal católico na época, que em alguns períodos foi diário, e então ele é um dos fundadores, junto com Dom Eugênio Salles,
e Dom Costa, depois, um dos fundadores da Rádio Rural. E eu tive o privilégio, eu sou nascido em 41 e em 57, 58 eu fui convidado para trabalhar na Rádio Rural, como jornalista. Nós criamos aqui o departamento de jornalismo, que era dirigido por Otomar Lopes Cardoso, e eu aceitei com grande prazer. Eu era encarregado do grande jornal da noite, O Mundo em Sua Casa, que durava uma meia hora, e também fazia uma crônica ao meio-dia de 5 minutos, Luzes e Sombras da Cidade. E aos sábados à noite tínhamos uma grande entrevista de 1h30 com algum assunto ou alguma pessoa importante e influente. Tudo isso com a preocupação que a Rádio Rural tinha de transmitir aspectos educativos, aspectos ligados à cidadania, aspectos ligados ao desenvolvimento, aspectos ligados ao crescimento individual e coletivo. Então, claro que nós éramos um departamento de jornalismo, mas dentro de uma rádio rural, com uma ação um pouquinho diferente de qualquer outro jornalismo. E nós trazíamos, a gente fazia muita questão disso, nós trazíamos uma visão, o mundo em sua casa, uma visão do mundo, o que podia convergir e aprofundar o aspecto educativo. Na Rádio Rural, que transmitia, por exemplo, o grande sermão no domingo à noite, naquela hora, mais do que nunca, o sermão era ligado a esse processo educativo. Então eu sou uma parte da minha formação em jornalismo, sim, mas humana, vem desse trabalho com a Rádio Rural. A partir de 57, 58, eu acho que até 62, primeiro na Rádio Rural, depois na Ordem, o jornal, que veio para cá, primeiro como tipografia, mas depois como jornal, durante a construção da nova catedral. O objetivo da Rádio Rural, o objetivo da ação católica, dos sindicatos rurais criados no movimento de Natal, era um objetivo nitidamente político, não era um objetivo partidário, nunca foi. Mas essa crise todas as instituições conhecem, todas as pessoas, sempre acontece. Então eu cresci nesse caldo de cultura. E nesse que caldo, né? E que caldo. E que caldo. Claro, papai e mamãe cuidando assim muito da educação, de uma fidelidade à igreja, à fé, de um compromisso com a história, digamos, progressista da humanidade, e ao mesmo tempo um respeito muito grande à instituição e às pessoas da instituição, assim como a todos. Então, quem é Marcos Guerra? Eu sou esse advogado que não pude terminar em paz o meu curso de Direito, porque em 1963, fui convidado por Paulo Freire, aluno de Direito, no segundo ano de Direito, eu fui convidado por Paulo Freire para dirigir um trabalho que começaríamos juntos em Angicos, daí ficou conhecida as famosas 40 horas de Angicos. Então eu fiz parte disso, fui convidado para coordenar, dirigir na Secretaria de Educação o setor de alfabetização de jovens e adultos, e depois veio um golpe de Estado, exatamente, entre outras coisas, para fechar isso, com uma violência inexplicável e inesperada também, fechou nossa atividade, também repercutiu no MEB, isso aí, houve toda uma crise, fecharam, reabriram, houve diálogo difícil entre quem estava no poder na ditadura na época e a própria igreja. Isso está muito bem relatado, inclusive num livro que foi o Otto Santana, na época o padre Otto, que é Diálogo nas Sombras, quem tiver interesse em aprofundar. Então eu sou esse menino, depois esse jovem e esse adulto, influenciado profundamente, não só por minha família, mas pela instituição, por uma igreja progressista. Por sinal, Otto Santana vai ser um dos nossos convidados do segundo episódio. Pronto. Aqui desse podcast, que vai contar a história, né, da nossa querida Rádio Rural de Natal. E aí, tanto Moraes, né, como pesquisador, como o senhor que viveu o início da história, eu queria que agora a gente conversasse também
sobre, nos dias atuais, quando a gente fala Rádio Rural de Natal ou emissora de educação rural de Natal, até só meio estranho, né? Porque Natal, a capital, não tem zona rural, como é que a gente diz a Rádio Rural de Natal? E aí, por que esse nome? Não fiz parte da pia batismal, não tenho. Mas o pai do senhor deve ter feito. Sim, papai fez. É verdade que o objetivo primeiro era a educação. E havia um índice grande de analfabetos. E havia uma preocupação com a alfabetização. Daí o trabalho com Paulo Freire, daí o trabalho da Prefeitura de Natal, de pé no chão também se aprende a ler. E provavelmente a prioridade que Dom Eugênio sempre deu à sindicalização rural e à evangelização na área rural, pelo fato de ser prioridade, levaram a esse nome. Como eu me preocupava na minha formação anterior, eu não ia ser padre, eu ia ser agrônomo, então eu me preocupava muito com toda essa parte do meio rural. O meio rural teve uma grande influência em tudo isto. Tanto assim que a emissora de educação rural, as semanas rurais, Tussar, assistência rural, tudo isto tinha. O meio rural tinha grande influência em tudo, porque eu ia ser agrônomo, já ia fazer o vestibular, eu já ia entrar no seminário antes. Depois meu pai e o irmão, eu estudava aqui, no colégio, Santo Antônio, e o irmão José veio, disse: é melhor ele terminar e depois ele vai para o seminário. Nesse ínterim, eu então não cuidei mais do seminário, me preparei, procurei mais a parte de agronomia. Eu ia para a Escola de Agronomia de Pernambuco, dos Beneditinos de Pernambuco. Tem um nome que não existe mais. De lá foi que veio o material para os exames vestibular. Nesse ínterim, eu tomei a decisão de ir para o seminário. Mas a Rádio Rural tinha uma audiência naquele período, eu imagino que hoje também ainda, tinha uma audiência privilegiada na zona urbana, nas zonas urbanas. Então não se restringia a zona rural. A escola radiofônica, creio que sim, a densidade maior era na zona rural. Mas inclusive, as outras atividades cativo, da rádio, né? não. Tinha um rádio cativo, que aqui onde a gente está, no estúdio de gravação, tem ainda um rádiozinho cativo. E aí, Marcos Guerra, doutor Marcos Moraes, assim, não interrompendo a fala do senhor, né? Mas Moraes também teve toda uma pesquisa, inclusive foi a fonte, né? Onde veio a inspiração para a rádio. Acho que Moraes poderia falar um pouco sobre isso também. É uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos aqui com uma pessoa que foi testemunha, né, da história na época da rádio, desde o seu nascimento, que é o doutor Marcos Guerra, né? Mas eu lembrando assim que emissora de educação rural de Natal. Nós estávamos num contexto que, aí o professor pode me confirmar ou não, que nós tínhamos nos países latino-americanos a maioria da população concentrada na zona rural, nessa época, né? Uhum. Então uma grande quantidade de pessoas, a maioria da população estava na zona rural. E depois da Segunda Guerra Mundial, no pós-guerra, se tem a ONU, a criação da ONU, e dentro da ONU tinha a preocupação com a educação dessas populações dos países mais pobres, né? E aí tinha uma série de visões, né, sobre educação rural, e isso foi se formando nos Estados Unidos mesmo, com a sociologia rural nos Estados Unidos, mas depois tem um projeto de educação rural para os países mais pobres, da América Latina, da África e por aí vai. E aqui no Rio Grande do Norte nós já tínhamos, desde o início também dos anos 40, o movimento de Natal, não é? Que era uma preocupação já da igreja com a situação das populações rurais, ou das populações pobres que estavam concentradas na zona rural. E aqui, por exemplo, nós sabemos que Natal, na Segunda Guerra Mundial, desempenhou um papel importante, né? Recebeu inclusive tropas, né, das forças aliadas. E isso foi um impacto muito grande, não é, professor, na realidade do Rio Grande do Norte. Então, aqui nós chegamos a receber, segundo consta alguns dados, cerca de 20 mil soldados nessa época, né, soldados americanos, estadunidenses, ou das forças aliadas. E depois, quando ele sai, isso impactou na realidade do Rio Grande do Norte, Natal principalmente, e quando ele sai, então,
a população que era da zona rural veio, né, para a capital e provocou inchamento. Então tinha um grave probema social, já aqui no Rio Grande do Norte, a população sem nenhuma instrução, a população analfabeta, né, em sua maioria, a ausência de serviços públicos de saúde, de uma educação pública mais fortalecida, de uma rede, né? Não existia nessa época, e aí precisava se fazer alguma coisa, porque havia uma grande quantidade de jovens e adultos sem educação. E aí, com essa vinda desse projeto de educação rural para o Brasil, o movimento de Natal já existia com essa preocupação e a igreja se integra a esse processo de educação rural. Já vinha fazendo algum trabalho quando o padre, na época o padre Eugênio Salles, né, juntamente com os 6 que fizeram o movimento de Natal, coordenaram, criaram, ouviu falar, eu acho que já dentro desses encontros de educação rural, na Rádio Sutatensa da Colômbia, que desde 1947, quer dizer, naquele mesmo contexto, né, já existia, criada também por um padre, um jovem padre, numa cidade chamada Sutatensa, numa região muito pobre, de uma região chamada Boyacá, na Colômbia, né? E aí vai se inspirar na Rádio Sutatensa, que já havia iniciado um trabalho de educação rural nesse contexto, para trazer aqui para Natal esse modelo, né? Esse modelo de rádio. Tanto é que aí a rádio é fundada no dia 10 de agosto, entra no ar, né? 10 de agosto de 1958 e em setembro de 58 ainda começam as escolas radiofônicas. E aí o professor já falou alguma coisa sobre isso, sobre essa abrangência da educação na sua totalidade. Lá na Colômbia se chamou Educação Fundamental Integral e aqui se chama depois você vai se chamar Educação de Base, né? Mas criado inicialmente como escolas radiofônicas que tratava de saúde, de cultura, né? De uma série de coisas, e a rádio chegou com essa função também aqui. Por isso o nome Emissora de Educação Rural de Natal, né? E aí agora a gente pode até ouvir um trechinho de uma entrevista que eu fiz com o Eugênio Salles, na época ele ainda era arcebispo do Rio, né? Em 2002, ele esteve aqui, em fevereiro de 2002, esteve visitando o Heitor, o irmão dele, e na época eu e o diácono José Bezerra gravamos uma entrevista com ele e sobre várias coisas, né? Movimento de Natal, até sobre a atuação dele no Rio, e uma das coisas que ele falou foi exatamente sobre até a burocracia para a inauguração da rádio em 10 de agosto de 1958, e a gente vai ouvir agora. A emissora de educação rural foi o presidente que deu antes de terminar os papéis. Faltava só burocrático, o resto nós tínhamos. E quando eu comecei no ar aqui, aí veio o órgão do Ministério de Comunicação para mandar fechar a rádio, porque era ilegal, a minha, ilegal. Mas como é ilegal se o presidente foi quem veio inaugurar, mandou o chefe da Casa Civil inaugurar? Não pode, porque aí eu passei um telegrama, me lembro, para Dom Helder, disse. E o presidente naquele tempo estava sendo atacado demais. Ele disse, se chegar, fechar, o presidente abriu a rádio, a emissora de educação rural, e estava ilegal, vai ser um escândalo. Então, essas coisas todinhas eu passar. Veja isso rapidamente, aí veio ordem, Aí eu regularizei tudo. O que faltava, está faltando o senhor de 1h da noite, das 11 até 1h, colocar no ar, eu colocava no ar. Era já estando no ar antes, mas na hora eu colocava. Tudo que foi pedido eu fiz rigorosamente. Não pedi, mas apenas não tirei do ar, porque já estava começando a função escolar radiofônica, então era questão meramente burocrática. Você está pegando bem essa agora, meramente burocrática. Agora, a Rádio Rural passou por isso e continua funcionando. Você está ouvindo podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal. Bom, e aí, inaugurada a rádio, né? Passado esse susto até da burocracia, da legalidade, como a gente escutou aí do Eugênio falando. E aí começam, junto com a rádio, né, nasceram as escolas radiofônicas. E o senhor que chegou aqui na rádio, aliás, você, né, Marcos Guerra, assim, me chamo de você. Eu vou esquecendo. E aí, você, Marcos, chegou à rádio também em 1958. Claro, era para o jornalismo. Mas o senhor recorda alguma coisa das escolas radiofônicas, como é que eram? Vem à mente alguma recordação desse tempo?
A gente sabia que era, digamos, o objetivo principal da emissora. Então, esse aspecto educativo não bastava para a gente do Departamento de Jornalismo narrar o fato. Era sempre preciso um complemento, porque quem está na zona rural fica mais isolado de quem está aqui na zona urbana, e Natal tinha tido então todos esses norte-americanos, toda essa vivência da Segunda Guerra. Natal tem uma curiosidade natural para uma integração. E então nós trazíamos, eu me lembro do nome do noticiário, era O Mundo em Sua Casa, era um dado, entende? Para mostrar essa internacionalização das problemáticas e das soluções. Então, nós tínhamos sempre essa preocupação. Quem dirigia o setor, Departamento de Jornalismo na época, era Otomar Lopes Cardoso. Dom Eugênio cobrava sempre da gente esse aspecto complementar. Tanto que havia uma integração muito grande entre a equipe do Departamento de Jornalismo e a equipe de outros trabalhos, como, por exemplo, a valorização da cultura popular através dos cantadores que estavam aqui presentes. Os cantadores de viola. Cantadores de viola tinham um programa semanal com uma grande audiência. Acho que era coordenado por Assis Câmara. Vou chamar professor. Siga, tudo bem. Para mim é um professor pela história que tem, pelo... Sem dúvida. Eu me orgulho. Isso, Sou professor em várias situações. Isso. Nessa época, o senhor fala aí, nessa preocupação de não ficar só apenas na realidade local, né? Mas fazer essa ligação com uma leitura, né, do que estava acontecendo no mundo, né? Isso é uma preocupação pela educação integral. A Colômbia se chamou Educação Fundamental Integral, né? Isso. Depois vai se chamar Educação de Base, quer dizer, de fundamental mesmo, né? E isso é muito interessante, né? Porque a emissora, ela não se preocupava apenas com as escolas radiofônicas, elas não serviram apenas para ensinar a ler e escrever graficamente, né? A grafia. Mas elas trouxeram uma formação, uma reflexão integral mesmo para as pessoas que escutavam a rádio, né? De um lado, questões suscitadas pelas aulas, ou seja, cada capítulo da cartilha era assim, uma janelinha aberta para uma problemática que não era só local. E pela atitude mesmo da professora Dona Carmen Pedrosa, que era a principal professora, que também tem essa perspectiva, porque essa era a vocação da emissora, da Rádio Rural. E se diferencia das outras rádios que eram realmente comerciais, e cada uma desempenhando o seu papel. Na época a Rádio Poti, creio que era mais importante, depois a Rádio Nordeste, depois a Rádio Cabugi, eram as principais. No início a professora Carmen Pedrosa, ela veiculava essas rádios, Não, vinculada à Rádio Rural. Sim. A Rádio Rural, Dona Carmen Pedrosa. Era professora aqui na rádio? Sim, é professora da Rádio Rural. Ela quem dava as aulas às 18 horas, 17 horas, alguma coisa assim. E ela também, na vida privada, ela era professora, ela tinha um Instituto Brasil na Rua Zé Pinto, ali na Cidade Alta. Engraçado que lá nas escolas radiofônicas de Sutatensa também, a primeira providência que o padre Joaquim Salcedo, né? A primeira providência que ele teve foi na localidade lá de Sutatensa, ele chamar uma professora também local para dava essas aulas radiofônicas, para dar essas aulas também através do rádio, que era a professora Conceição Sastock. Inclusive você tem até um pouquinho, acho que a gente pode escutar, né, Moraes? Uma sonorazinha da Rádio Sutatensa. Sim. A gente pode escutar, né? Um pouquinho até, só para o ouvinte entender também como era essa rádio que deu origem, ou inspirou, né, a criação daqui. Esta es, desde Colombia, la cadena Sutatensa, ejemplo de buena radio, de una gran radio para América y el mundo. Cadena Sutatensa, información total. Cadena Sutatensa de Colombia, la verdadera presencia radial de Colombia en América y el mundo. Gran Cadena Sutatensa, periodismo.
Periodismo activo. Cadena Sutatensa de Colombia. Cultura y recreación. Cadena Sutatensa. Deporte en serio. Esta es su frecuencia internacional de la cadena Sutatensa de Colombia. Ejemplo de buena radio. De una gran radio para América y el mundo. Vocês falando aí, eu fico imaginando o desafio que era ensinar as pessoas a ler, a escrever, a contar, fazer continhas mesmo, né? Somar, subtrair, através do rádio. Tanto acho que era um desafio muito grande, tanto para quem estava dando aquela aula, como para quem estava ouvindo. Claro que tinha os monitores lá, né? Lá na base, lá nos grupos reunidos, mas aprender a escrever, a contar, a somar, ouvindo pelo rádio. Era o início da educação à distância, e muito mais desafiador do que é hoje, não é? Eu imagino assim. Isso, porque na época não tinha uma fórmula, né? A única forma que você tinha era a rádio, era a aula tradicional mesmo, que as professoras davam em sala de aula. Então essa aula foi transferida para o rádio. Depois é que se foram encontrando, né, dentro da linguagem do rádio, as formas de melhorar essas aulas. Eu acho que de interagir com o público também. Eu deduzo isso, eu não vivenciei, mas eu creio que tenha sido, porque depois a gente olhando os roteiros, o primeiro roteiro de programa de rádio, por exemplo, de aula radiofônica lá, pelo menos lá na Colômbia, quando eu vejo o primeiro e vejo o de 3 anos depois, já era bem diferente. Já tinham evoluído na concepção do que seria uma rádio numa linguagem radiofônica, né? Deu uma aula numa linguagem radiofônica. Eu creio que um dos grandes segredos, que até hoje é vital, era a motivação. Como eles eram motivados para vir participar dessas aulas noturnas. Porque, noturna assim, na boca da noite. Confesso que não acompanhei, nunca estive numa aula radiofônica durante o funcionamento. Mas claro, quando a gente trabalhava na formação das associações de camponeses, que depois se transformariam em sindicatos rurais, nós participávamos muitas vezes na mesma sala onde acontecia a aula. Mas a participação, então a motivação da população não era somente na hora da aula, era também para outras atividades comunitárias, que eram mencionadas na aula, mas que ocorriam em outros horários, que é educação para a saúde, que é educação alimentar, que é o desenvolvimento comunitário como um todo, porque o movimento de Natal, o aspecto alfabetização era apenas um pedaço. Esse conjunto era que sustentava a mobilização. Que era muito maior. E a participação muito maior. Digamos, outras 5 frentes, pelo menos, e simultâneas. Uma alimenta a outra, entende? E realmente eu não conheço as estatísticas. Na época eu não tinha essa preocupação sobre a educação formal, porque no fim... E era muito jovem. Você era muito jovem na época, né? Graças a Deus. E ainda continua muito jovem. Eu sou de 41, né? Já disse, eu tinha 17 anos. Exato, no início da juventude. Mas é bacana. Mas foi o meu segundo emprego. Olha, o primeiro aí. Foi datilógrafo, na Sociedade dos Médicos. Cacilda, eu tenho uma curiosidade. Pode falar, Moraes. Porque eu ia fazer essa pergunta lá num outro comentário que eu fiz e terminei não esquecendo de fazer, que era ao professor Marcos Guerra. Que ele disse que tem os programas dos violeiros, né? Sim. É da cultura popular. Isso. Então, e o futebol. Também o futebol. Um fator de atração da Rádio Rural, que tinha uma das melhores coberturas de futebol. E é que nessa época, o senhor lembra, tem alguma notícia, de que outra rádio já transmitia programas com violeiros, com cultura popular, assim? Muito provavelmente, mas não tem notícia não. Aí talvez é o Assis Câmara que vai poder dizer. Me parece que a Rádio Poti tinha um programa de auditório muito importante. Eu acho que no fim de semana, não sei se no domingo ou no sábado, a Rádio Poti. E a Rádio Nordeste também tinha uma vinculação. Acho difícil que eles não tivessem, porque... Também eram poucas rádios na época. Tinham 3 no máximo. Mas naquela época estava muito para músicas, canções, outras que não fossem... Por exemplo, o Lorinha Oliveira participou, né? Desse momento aí, mas eu acho que é uma coisa pra gente perguntar também, não sei. Se a rádio foi a única que começou a transmitir uma cultura que talvez fosse na época não levada em consideração, né? Os violeiros populares. Na perspectiva de valorização da cultura,
seguramente que foi aqui. Mas também até com a proposta que a rádio tinha para o violeiro de trabalhar um tema X ou um tema Y que fazia parte do programa educativo em geral. Ou seja, o violeiro já tem a sua temática, mas os violeiros que participavam conosco também aceitavam de inserir outros conteúdos Legal. ligados à educação. Você está ouvindo podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal. Ô Marcos, aí agora saindo um pouco das escolas radiofônicas e indo para o jornalismo, que foi onde você começou aqui na rádio. Eu queria que você falasse também um pouco sobre como era produzir programas jornalísticos naquela época, porque hoje é tudo muito fácil, né? Você vê, meio que vai ali na internet, dá um Ctrl+C, Ctrl+V na matéria que alguém já escreveu. E naquela época como é que era? Bom, o equipamento era o seguinte, nós tínhamos um excelente receptor de onda curta, excelente. E o que era isso, para quem está ouvindo a gente que não acompanhou esse tempo? Um rádio cinzento, fazia 1 metro de altura talvez, e ocupava um bom espaço físico aqui na sala de controle, entende? Porque não ia ser na sala de controle, não ia ser num estúdio, e a gente ouvia assim, quase que o cativo era a Rádio Vaticano, para pegar de maneira permanente, e também pegávamos noticiários nacionais. Agora, a rádio tinha uma assinatura de uma agência noticiosa. Então, que cuspia, na época não era telex, não tinha isso ainda, cuspia uma fita perfurada, né? Porque era a época do telégrafo que fazia uma fita perfurada e alguém... Mas pouco depois, a Rádio Rural, então, como é a Rádio Vaticana, a gente ouvia e anotava, agências noticiosas que se assinava, na época... Logo depois passou a ser, chegava quase que como um telex. Isso aí era 58, 59? Exatamente. Os anos, né? 58, 59. Agora, como eu tinha a obrigação, nós tínhamos uma parte do jornal era notícias locais. Aí tinha repórteres para fazer isso? Tinha. Chegava para a gente a matéria, a anotação ou o colega que trazia a notícia para a gente inserir. A minha parte era mais notícia nacional e internacional. Naquele período, quem fazia o local, ao lado, numa mesa, máquina de escrever, ao lado era Marco Antônio Cavalcante, que era colega também na Faculdade de Direito, uns 2 anos mais moço do que eu, Ney Lopes da Silva, que ainda está vivo, que também trazia essa parte do noticiário local, ou seja, a gente que vivia um pouco na cidade, se inseria e tinha repórter, sim. Era assim, a gente produzia, para encurtar, eu chegava às 18 horas aqui, para começar a escrever, depois de já ter me ligado um pouco nos noticiários, aí sentava numa máquina de escrever e entregava às 20 horas umas 11 folhas de papel com uma cópia datilografado, com uma cópia para o controle, para ele poder acompanhar, e uma cópia para o locutor. Resultado, eu hoje ainda tenho 2 pessoas que eu conheça, eu e Danilo Bessa, que acompanhamos qualquer fala e entregamos no fim do discurso ipsis integral a versão para quem acabou de falar. Minha velocidade para datilografia não perdi. Que bacana. Papai me deu de presente, ele, claro, como advogado e jornalista, ele usava muito a máquina de escrever, e eu com 10, 11 anos queria também usar a máquina de escrever. Ele disse, vou pôr num curso de datilografia, quando você aprender eu lhe dou de presente uma máquina de escrever. Eu devo ter recebido com 13, 14 anos de idade uma máquina de escrever. Eu tenho uma velocidade ainda hoje. Moema lembra que quando a gente comprou o primeiro computador, uma máquina de escrever elétrica, aquela máquina IBM elétrica, eu datilografava, cruzava os braços e ela vinha de lá, terminando de escrever aquele 1/3 da página. Isso eu consegui, tanto que quando eu fui servir o Exército, fui fazer o curso de cabo, tinha as alternativas e eu escolhi, por facilidade, tá evidente, de ir para trabalhar na secretaria do quartel, por causa da minha excelência em matéria de datilografia. No curso eu tirava
nota 11, 12, porque a margem de erro era muito grande e como eu não errava e entregava muito rapidamente uma folha... Passava dos 10. Passava dos 10. Que bacana. Aí outra pergunta, a gente tá bem direcionando para o Marcos Guerra, né, Moraes? Até porque vivenciou. E aí eu queria também saber como é que era a relação de Dom Eugênio com a rádio. Assim, ele participava do dia a dia, visitava a rádio, aí não era no nosso nível. Ele sabia o que acontecia, seguramente eu via também, e tinha seus informantes. Mas ele fazia questão de ter uma relação pessoal com cada um, entende? Aconselhando aqui e acolá, sugerindo, cuidado da maneira de falar sobre isso, tenta inserir tal coisa. Havia um trabalho de equipe, mas para os jovens repórteres ou jornalistas, eu não me lembro de uma presença permanente. Agora eu sei que havia uma presença permanente em relação a Otomar. Otomar era o superintendente, era o né? Superintendente. Não, mas no começo ele era o diretor do departamento de jornalismo. Depois sim. ele passou a ser superintendente. Na época, o superintendente, não me lembro bem, eu tenho a impressão que era padre Agnello, não tenho certeza. Mas era um padre. Sim. Dom Eugênio, mas Dom Eugênio sempre acompanhou de perto o que acontecia. Nada acontecia sem que ele soubesse. Quando eu fiz jornalismo, né, comunicação social, jornalismo, o meu trabalho final do curso, o TCC, foi exatamente sobre as escolas radiofônicas aqui, óbvio que pegava a história da rádio. E eu lembro que eu pesquisando no arquivo da Arquidiocese, eu encontrei uma série de cartas, eu acho que eram 5 cartas, que na época Otomar enviou, antes da inauguração da rádio, ele ia enviando a cada período, assim. Eu acho que a primeira foi no mês de março de 58, enviava aos padres, comunicando que a rádio ia ser inaugurada. E a previsão, se eu não me engano, era o mês de maio. E aí a segunda carta já era avisando que não ia ser mais naquela época, a inauguração, por causa da seca, que tinha atrapalhado alguma coisa. E até que, enfim, aí foram, cada um ele ia falando, né? Assim, falar das escolas radiofônicas, que os padres começassem a organizar os grupos nas comunidades, para serem, né, para alfabetização. Até que, enfim, chegou a última, que aí ele avisava da inauguração da rádio, que ia ser 10 de agosto. E eu, até nesses dias, agora me preparando para a gente conduzir aqui esses podcasts, eu fui resgatar essa história, né, lendo o meu TCC para relembrar tudo isso. É um outro momento da igreja no Nordeste, né? A igreja, na época, por exemplo, houve aqui em Natal, promovido por Dom Eugênio, não existia ainda a CNBB, não existia ainda as regionais do CNBB. Sim. Mas Dom Helder ativo e Dom Eugênio, amigos e interativos, apesar de terem orientações às vezes diferenciadas sobre uma ou outra questão, mas minoria, eles juntos organizaram não tenho certeza, mas tenho quase certeza de que a primeira reunião de bispos no Brasil foi a reunião dos bispos do Nordeste. Foi um marco, né? Foi um marco. A reunião dos bispos do Nordeste em Natal foi um marco. Foi um marco e inclusive eles trouxeram, era o governo de Juscelino Kubitschek, se não me engano, trouxeram o presidente da República para uma reunião e cobrando uma ação diferenciada do governo federal em relação ao Nordeste. Nós tínhamos acabado de sair no fim dos anos 50 de uma grande seca, e eles então exigindo uma ação diferenciada, e foi daí que nasceu, através de discursos e de cobranças, a proposta do governo federal de criar a Sudene. Pode ficar certo de que a pia batismal da Sudene teve um autor que foi dentro da igreja do Nordeste. E isso tudo dentro do que vinha acontecendo, que era a educação rural, né? Todo esse movimento de educação rural, que não era só aqui na rádio, mas era uma proposta, né, para o meio rural, escolas, de desenvolvimento, né? Porque estava muito em voga nessa época a história do desenvolvimento, né? E o desenvolvimento do Nordeste, o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento era uma linguagem da ONU na época, né? Era uma proposta da ONU, né? A ONU tinha criado aqui na América Latina a CEPAL, né? Comissão Econômica para a América Latina, trazendo aquele recado de desenvolvimento que você mencionou há pouco tempo, através das agências da ONU, sobretudo Unesco e FAO, né? Sobretudo essas duas, junto com a CEPAL,
gerou essa perspectiva de educação, valorização da educação e de desenvolvimento. Tanto que o governo Aloysio Alves, que foi o primeiro que pôde beneficiar desse conjunto de ofertas que existiam, criou uma Secretaria de Desenvolvimento, criou uma comissão de desenvolvimento. Acho que a conversa tá boa, mas assim, o tempo é nosso inimigo nessas horas, né? Muita história para contar. E aí, pra gente finalizar esse primeiro episódio, eu queria só que cada um de vocês falasse um pouco também, assim, aí lá do coração, né? O que é que, tanto Moraes, com as pesquisas que fez, com o que já estudou, o que é que a rádio significa para você? Como Marcos Guerra também pudesse falar um pouco, né? Vindo lá do coração, o que é que a Rádio Rural significa para você? E até nesse contexto de celebrar 65 anos de história da rádio. Não, a rádio rural de um modo geral, eu comecei no MEB, na Rádio Rural de Caicó, né? Que já tinha uma história posterior à Rádio de Educação. Que já foi inspirada nessa. Que já foi uma experiência que deu certo aqui, que depois foi para Mossoró, que depois foi para Caicó e para outras regiões, outras dioceses do Nordeste, né? E a Rádio Rural, ela, para mim, significa um fator de desenvolvimento mesmo para o Rio Grande do Norte, né? Não se pode contar a história, digamos assim, social, da evolução social ou do desenvolvimento do Rio Grande do Norte sem passar por essas rádios, pela ação social e cultural, né? Que essas rádios, e educacional, que essas rádios desencadearam, né? A partir da emissora de educação rural de Natal, dessa experiência que vem lá já de Sutatensa. Então gerou-se tudo isso dentro da própria Igreja Católica, né? Numa mudança, eu acho que, não sei se poderia dizer assim, numa mudança de rumo da ação pastoral da igreja, até com a ação católica, né? Que traz um ar novo, uma preocupação com o social diferente daquele meramente, digamos assim, beneficente, né? Mas uma ação de transformação mesmo das realidades sociais na América Latina. Então a rádio aqui, para mim, a rádio emissora da Educação Rural de Natal, é no Rio Grande do Norte, é no Brasil, digamos assim, uma amostra do que foi a igreja nessa época, que aqui já tinha, por exemplo, o Movimento Natal, e ela que potencializa toda essa ação social que já vinha se desenvolvendo no âmbito da igreja, né, da ação da igreja, no âmbito pastoral. Ok, para mim foi seguramente um carbureto, né? Aqui no interior, quando a gente diz que um fruto não está maduro, bota no carbureto que ele amadurece mais rápido. Exatamente. Então, seguramente, chegando aqui com 17 anos de idade, foi um grande contributo para o meu amadurecimento. Eu não tenho nenhuma dúvida que a vida profissional de jornalista, concomitante com a vida acadêmica na universidade, na Faculdade de Direito, mais o berço que era a casa de meus pais, de minha família, tudo isso contribuiu para me ajudar. E ouvindo Moraes aqui, eu me lembro, quer dizer, vejam bem o privilégio de também aqui a rádio, o trabalho da diocese era uma janela aberta para o mundo, porque Dom Eugênio trazia colaboradores, ele não trazia só a rádio física, mas havia aqui o Eurico, por exemplo, um holandês, havia, que eu me lembre bem, o pessoal Murphy e outros da Caritas Internacional, havia padres, inclusive o padre Ferrari, por exemplo, havia um grupo de estrangeiros, entende, que permitiam que a gente convivesse já. E para mim, que a minha vida me levou para o exterior, eu passei 23 anos fora do Brasil no exílio, eu comecei a vivenciar esse mundo de lá fora aqui dentro. Isso seguramente me facilitou muito. Então, a rádio é um pedaço da minha formação e, por coincidência, me levou ao mesmo tempo que a faculdade de Direito e tentar trabalhar só na volta do exílio, trabalhar como advogado, eu dizia que eu fui um velho, advogado em início de carreira, porque eu fui iniciar minha carreira de advogado quando eu voltei
23 anos depois, mas a Rádio Rural foi um pontapé que me levou seguramente com mais facilidade e segurança de que se eu tivesse ido lá para fora sem essa base sólida de formação. Sem ter passado por esse carbureto. Carbureto, exatamente. É um pouco, eu sei que é pessoal, mas para cada um foi uma contribuição assim muito importante. A equipe aqui e de circular com informações, com pessoas, com línguas, foi um excelente ambiente de carbureto. Cada vez que eu escuto essas histórias, né, o que eu leio sobre, eu digo assim, caramba, eu queria ter vivido isso. Porque deve ter sido, assim, realmente um período muito, muito importante para cada um que teve a oportunidade de vivenciar ali, de estar ali no meio. Quando eu fui convidado para cá, para essa discussão, aí Cacildo disse que era o senhor e eu, né? Eu digo, mas o que é que eu vou fazer lá? Porque eu diante de uma pessoa que vivenciou, né? Que é testemunha ocular e estava presente na história dessa época, né? Apenas a gente tem pesquisas, tem coisas que de ouvir falar, de pesquisar, e o senhor é a própria fonte, né? Não é? Uma das. Uma das fontes. Daria, assim, alguns episódios de podcast só ouvindo as histórias de Marcos Guerra, né? Porque então, ela disse, não, mas aí você, o seu papel. Mas eu acho que esse programa deveria ser só com ele, porque já preencheria todos os requisitos do propósito, né, desse podcast. Bom, e aí eu quero agradecer demais, né, a Moraes, a Marcos Guerra, por ter estado aqui com a gente nesse momento. Um momento riquíssimo, pena que, assim, a gente sabe que a gente vive num mundo que tudo é muito rápido, as pessoas não têm paciência de ouvir um áudio longo, de ouvir um programa longo, então tudo tem que ser muito ali objetivo. Mas mesmo assim, em 40 minutos, 30, 40 minutos, a gente conseguiu conversar bastante, né, sobre esse início, o começo da história da nossa querida Rádio Rural de Natal. Então, mais uma vez, muito obrigada a Moraes e a Marcos Guerra por partilhar com a gente esse conhecimento. Muito obrigado a todos pela escuta também. Podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. E a gente fica por aqui com o primeiro episódio do podcast Memórias e Caminhos. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre a época vivida pela Rádio Rural de Natal, na segunda metade da década de 60, na década de 70, que aí pegou o movimento de educação de base, o MEB, ali das escolas radiofônicas, passou para o MEB, e também a época que a gente viveu, o regime militar, né? Como foi a rádio, como é que a rádio conseguiu sobreviver à época do regime militar. Então, isso vai ser no segundo episódio, tudo isso e muito mais. Continue ligadinho na Rádio Rural de Natal, na 91.9 FM. Aí você vai sabendo as informações de quando o segundo episódio vai ao ar. Acompanhe a nossa programação nesse mês festivo, que está, no mês que estamos comemorando os 65 anos da Rádio Rural de Natal. Muito obrigada pela audiência. A Rádio 91 apresentou podcast Memória e Caminho. Memória e Caminho. A história dos 65 anos da emissora de educação rural de Natal. Contada por quem fez parte e contribuiu com o projeto de educação, evangelização e promoção humana.